E aí, rapaziada, tudo certo? Eu sou o Roger, eu sou gestor de tráfego / contingência há um bom tempo já. Já fui afiliado, já fui coprodutor, enfim. Estou aqui para ensinar vocês um pouco sobre o gerenciador de anúncios, as configurações por dentro, criação de páginas. É realmente o básico mesmo, para vocês aprenderem assim um pouco de como funciona todo o processo e conseguirem implementar aí, fazer os testes, enfim. E é isso aí, beleza? A aula de hoje é realmente o básico do básico. Eu vou mais explicar como funcionam as coisas do que propriamente executar, certo? Então hoje eu vou começar explicando como funciona o Facebook, correto? Então o Facebook ele não é só uma plataforma para você ali conversar com os amigos, adicionar pessoas, curtir fotos, enfim. Ele tem muito mais por trás disso, correto? É onde eu quero chegar no business, que é o gerenciador de anúncios, como todo mundo conhece, que é todo mundo que está aqui, óbvio, que é basicamente onde a gente anuncia para as pessoas e vende a nossa marca, vende o nosso produto, enfim, constrói alguma coisa em cima disso, certo? E como funciona esse anúncio? O Facebook ele funciona como um sistema de leilão, certo? Então, vamos supor que a gente tenha dois anunciantes, anunciante A e anunciante B. O anunciante A, ele escolheu o público de mulheres que gostam de flores, correto? E o anunciante B, ele também escolheu o público de mulheres que gostam de flores. A única diferença entre esses dois anunciantes é a imagem. O anunciante A usa uma imagem de girassol. O anunciante B usa uma imagem de rosas, correto? Os dois são flores, ok? Estão anunciando para a mesma pessoa. Esses dois entram no mercado. Um coloca o valor de R$ 21,50, que seria o anunciante A, e o anunciante B usa o valor de R$ 20 no orçamento diário da sua campanha ali, cada um, certo? Esse orçamento diário ele vai influenciar diretamente nos lances dentro do leilão, porque, como todo mundo conhece, um leilão funciona por lances, certo? E o que a gente está disputando nesse leilão? A gente está disputando o lead. Lead são as pessoas que veem os anúncios, correto? Então, por exemplo, assim, o anunciante A e o anunciante B, eles encontram o lead que eles precisam. Uma mulher que gosta de flores. Quando a gente chega nessa etapa, o Facebook ele tem 3 objetivos para decidir com quem vai ficar esse lead. O primeiro objetivo é o lance por si próprio, como eu falei no início. O anunciante A com R$ 21,50 anunciando e o anunciante B com R$ 20, ok? Até aí, beleza, o anunciante A se destacou, certo? Ele tá pagando mais caro no lead, só que só isso não conta. O Facebook, ele tem uma segunda coisa que ele leva em consideração na hora de escolher com quem vai ficar o lead, que seria a taxa de ação estimada. O que é a taxa de ação estimada? Enfim, o lead, conforme ele vai rodando no Facebook, o Facebook vai captando informações daquela pessoa, ações que ela toma, coisas que ela curte, coisas que ela compartilha, anúncios que ela clica propriamente. E o Facebook estipulou que essa pessoa, ela prefere, geralmente quando ela passa por anúncios de flores, ela tem muito mais, chama muito mais a atenção dela, ela clica muito mais, ela compartilha muito mais quando são rosas, certo? Então, o anunciante A, R$ 21,50, está compartilhando ali uma imagem de girassol. O anunciante B, com R$ 20, perdeu no lance e está anunciando uma imagem com rosas. E aí? A pessoa ficou em cima do muro. O Facebook vai ficar em cima do muro, só que tem uma terceira coisa que o Facebook também avalia, que na minha opinião é a mais importante de todas, certo? Que é o que vai realmente definir se o seu anúncio vai
ser o vencedor naquele leilão, que é o quê? A qualidade do anúncio. Os dois anúncios têm o mesmo tanto de curtidas, correto? O anunciante A e o anunciante B estão ali com, sei lá, 100 curtidas. Só que o anunciante A, ele não tem praticamente nada negativo no anúncio dele. Então, o anúncio tem bastante curtida, tem bastante comentário positivo e tudo está agregando ao anúncio dele, certo? Aumentando a qualidade do anúncio, como propriamente eu já disse. Enquanto que o anunciante B, ele está rodando um criativo de rosas, ok? Beleza. Só que o criativo de rosas dele tá com alguns emojis negativos, por exemplo, a cara brava, o haha, que pode ser considerado uma coisa negativa dependendo do quão sério for o teu criativo. Tem alguns comentários negativos, algumas pessoas ocultaram a sua publicação porque não gostariam de ver de novo, certo? E isso abaixa a qualidade do seu anúncio. Então, por mais que o lead goste de rosas e clique muito mais quando o anúncio, quando são rosas passando pela timeline dela, o Facebook vai decidir que o que vai aparecer para ela é o anúncio de girassol. Por quê? Porque além dele ganhar no leilão, a qualidade do anúncio dele é melhor. Isso faz com que a pessoa leve o lead para ela. Não significa que ela vai vender, não significa que ela já vendeu, que ela já conseguiu o que ela precisava, só significa que ela ganhou o lead e o anúncio vai aparecer para aquela pessoa, certo? Até aí, show de bola, beleza? Aí se vai converter ou não, depende do quanto o criativo é bom, do quanto a página de vendas é boa, do quanto de como é a sua estratégia, né? Se você depois vai captar por outro meio, por e-mail marketing, por ManyChat, enfim. Aí existem diversas possibilidades, mas a base é essa de como funciona o leilão, é realmente dessa forma. Agora a gente vai falar um pouco sobre as métricas. Algumas métricas essenciais assim para você analisar, certo? Eu considero algumas essenciais assim dentro da minha estratégia de tráfego e o que a maioria das pessoas que trabalham com isso consideram essenciais também, correto? Eu vou começar pelas impressões. Se eu botar o mouse aqui em cima, a gente já tem mais ou menos uma noção do que é as impressões, certo? É o número de vezes que o seu anúncio foi exibido na tela de algum usuário, certo? Então, quanto mais as pessoas passam pelo seu anúncio, mais aumenta as suas impressões e é realmente contado por números. Então, assim, se seu anúncio passou por 1000 pessoas, aqui nas impressões vão estar 1000 como o número de resultado até então, certo? Básico, ok. As impressões é bom para você saber por quantas pessoas está passando realmente o seu anúncio e isso é algo bem útil. E aí depois a gente vai para a frequência. Como está escrito ali, a frequência é a média de vezes que o seu anúncio foi visualizado por uma mesma pessoa. Geralmente a frequência fica entre 1,5 a 2. Acima disso já é um pouco... vai depender um pouco da estratégia da pessoa. Porque se o seu anúncio está em 3 de frequência, significa que tem uma pessoa que não cansa mais de ver, já está cansada de ver o seu anúncio, sabe? Tipo assim, ela já passou 1, 2, 3 vezes pelo mesmo anúncio e dentro daquela semana, depende da janela que você usar, da janela de atribuição, que pode ser de 1 ou de 7 dias, mas, enfim, dentro de 7 dias, que seria o padrão do Facebook, ela passa pelo seu anúncio ali 3, 4 vezes na semana e ela já não aguenta mais. Significa que o seu público ou é muito pequeno, certo? E aí o Facebook tem que gastar o valor que você botou de orçamento, então ele precisa achar gente, quando acaba o estoque ele meio que começa a voltar para as pessoas de antes. Então, ou você precisa aumentar seu público, enfim, como eu disse antes, estratégia, certo? Aí vai depender da estratégia que você for usar. Aí a gente chega no CTR, eu estou usando aqui o CTR todos, mas existem vários CTRs para você colocar aqui, tem CTR por taxa de cliques no link, enfim, são diversos CTRs. Como diz aqui, o CTR padrão aqui, né, é a porcentagem de vezes que as pessoas viram o seu anúncio e executaram um clique. Então, por exemplo, assim, o CTR é quantas pessoas clicaram no seu anúncio. É basicamente isso. É a porcentagem de cliques. Então, assim, se o seu CTR está acima de 5, significa que 5%
das pessoas que viram seu anúncio e clicaram. Isso é um número bom, é um número muito bom, certo? Mas não significa que o seu anúncio está excelente, porque pode ser que eu tenha duas pessoas anunciando, uma está com CTR de 5 e outra com CTR de 1, e aquela que está com CTR de 1 está faturando muito mais. Então, assim, ela é uma métrica boa para você avaliar se o seu criativo está, por exemplo, tá bem curioso, se a pessoa, tipo assim, nossa, ela fica curiosa para clicar e ver para onde que vai levar aquilo, ou terminar de ler uma história, enfim. O CTR pode significar alto ou baixo, pode significar várias coisas, certo? Mas é uma métrica muito boa para a gente ter dentro do nosso gerenciador. E a gente chega ao CPM, que é o custo médio para 1.000 impressões. Ele é uma métrica de desempenho ligada a fatores externos, certo? Então, como concorrência, audiência, enfim. E ele também a fatores das campanhas como amplitude do público, horários, qualidade dos anúncios, enfim. O CPM é basicamente o custo que você está pagando por 1.000 impressões, que seriam as que eu falei aqui no início. A cada 1.000 impressões, você paga um valor de CPM. O CPM, o que acontece? Dependendo, quanto maior o seu público, pode ser que mais barato você pague ou pode ser que mais caro você pague, depende também da qualidade do seu público, certo? Então o CPM é uma métrica que a gente sempre tem que ficar de olho, porque assim, acima de 30, 40, ele se torna um pouco caro, mas também depende do quanto de orçamento você está botando na campanha e também depende do quanto você está lucrando com isso, certo? Se, por exemplo, você está usando R$150 por dia, o seu CPM está em 45 e você está fazendo uma venda por semana, tem alguma coisa errada aí, certo? O seu CPM está muito caro, então você tem que reavaliar a sua estratégia, o seu criativo, enfim. E aí a gente vai para o retorno sobre o investimento em publicidade, mais conhecido como ROAS ou ROI, enfim. A gente pode chamar de diversas coisas, que é basicamente o retorno sobre o investimento que você fez. Então, por exemplo, assim, eu investi R$1, eu investi R$100, fica mais fácil, e me voltou 200. O meu ROI vai ser de 2, certo? Por quê? Porque eu estou positivo, eu consegui ficar acima daquilo. Se eu investisse 100 e voltasse 100, o meu ROI seria 1. Eu não fiquei nem negativo, não fiquei nem positivo, eu estou ali no meio termo, não ganhei nem perdi. Ok, show de bola. Agora, se o meu ROI ficar em 0,5, significa que eu investi 100 e voltou 50. Aí vai de estratégia para estratégia, repensar ou manter para validar a oferta, enfim, existem várias maneiras de fazer. O ROI basicamente funciona para isso. E a gente chega no custo por compra, que algumas pessoas chamam de CPV, CPA, enfim. Basicamente funciona da seguinte forma. Se você paga R$1.000 por um lead e ele fizer você lucrar 2.000, esse terá sido um bom investimento. Já se você pagar R$1 no lead e lucrar apenas 50 centavos, você fez um mau negócio, por mais barato que esse lead seja. Então, o que acontece? O custo por compra é o valor que você está pagando por cada lead. É basicamente isso. Enquanto você estiver tendo um retorno, beleza. Se você não estiver tendo retorno, aí é complicado, entendeu? Então, geralmente o custo por compra ali, ele fica em torno de 35, 40, tende a ficar mais baixo que isso. Quanto mais abaixo disso, melhor, certo? Se você está lucrando, melhor ainda. Mas o problema é se você está com custo por compra muito alto e não está vendendo. Então, o ideal é que você, por exemplo, pause a campanha ou, enfim, faça uma análise melhor em cima do que você está rodando para melhorar as métricas, certo? E, basicamente, a primeira aula é isso. São realmente as métricas num todo dentro do Facebook, certo? É como a gente pode avaliar. Existem várias outras métricas que a gente pode colocar dentro do gerenciador. Aqui em personalizar colunas, eu posso mostrar aqui. Então, assim, é uma quantidade realmente grande de métricas que a gente pode utilizar, certo? Vai depender da sua estratégia, vai depender do que você quer utilizar, do que você quer avaliar, entendeu? E aí você seleciona as colunas, as métricas que você quer analisar dentro dessas colunas para você conseguir validar a sua oferta, para você saber se você está indo bem ou não dentro do gerenciador, certo?
E a primeira aula foi essa. Espero que vocês tenham curtido e que eu tenha sanado pelo menos uma boa parte das dúvidas aí com relação a métricas, com relação ao leilão, enfim. Esse é o básico do básico aí para quem quer iniciar. É importante saber dessas coisas para conseguir aí sim botar em prática e entender como funciona todo o processo, beleza? Valeu, galera. Até a próxima aula.